e essa mensagem já havia sido preparada há algum tempo, como resolver os nossos conflitos. Mais uma vez, João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A lição mais importante, então, que João Batista nos deixou, através de sua breve vida, é que Jesus Cristo é tudo em nós, e nós não somos nada sem Ele. Vou repetir: Jesus Cristo é tudo em nós, e nós não somos nada sem Ele. O crente não precisa de uma autoestima, ele precisa de gratidão. Gratidão vai aumentar a nossa estima, gratidão vai mudar o nosso clima. A expressão que João usou, diminua, quer dizer crescer menos. Não quer dizer deixar de crescer, apenas crescer menos. Menos em comparação a quem? A Jesus. Menos em comparação a Jesus. Ou permaneça pequeno. Mas permanecer pequeno em relação a quem? A Jesus. Porque quando eu e você começamos a crescer demais, aí nós estaremos atraindo vários tipos de problemas para a nossa vida. Eu me lembro que visitei uma família anos atrás, cheia de problemas. Mas eram problemas que não acabavam mais, mas eram pequenos, eram irrisórios, mas eram muitos. E porque eram muitos ao mesmo tempo, eram difíceis de serem resolvidos. Aí a mãe de família me perguntou: pastor, o que devemos fazer para resolver tantos problemas? E eu só tive uma resposta: irmã, crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos desse tipo de problema teremos. Então é amadurecimento, é crescimento espiritual que vai nos livrar das raposinhas que fazem mal à nossa vinha. João Batista, irmãos, ele foi um homem muito especial. Ele teve um nascimento diferenciado. Ele não nasceu de uma virgem como Jesus, mas ele nasceu de uma mulher já de idade, estéril. Mas Deus abriu a madre dela, apesar da idade e do problema físico. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ainda ele estava em formação, mas ele já era possuído pelo Espírito de Deus. E ele foi profetizado mais de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se trata de uma pessoa diferenciada, especial aos nossos olhos, porque aos olhos dele mesmo, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus apareceu, João Batista perdeu toda a sua relevância. Jesus apareceu, João Batista saiu de cena. E os discípulos de João, os amigos de João, ficaram com ciúmes. Veja o verso 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi. Para eles, João era o Rabi e não Jesus. Aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. Todos vão ter com ele. Em outras palavras, ele está pegando o seu lugar. Porém, veja qual foi a resposta de João: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A maioria dos problemas que eu e você enfrentamos acontece por quê? Porque nós não aceitamos diminuição, nós não aceitamos nenhum tipo de perda e, consequentemente, entramos em conflitos. Então, o que significa diminuir-se em relação a Deus? Primeiro, é ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. Irmãos, isso aqui não é humano, isso aqui é espiritual, eu sei, mas é necessário. Eu e você que fizemos um pacto com Deus, um concerto de que nós vamos viver uma vida espiritual, nós temos que entender que é necessário que Ele cresça e que eu e você diminuamos. Porque João não se sentiu ferido,
quando soube que estava sendo trocado, desprezado? A resposta é simples: ele não tinha orgulho, era um homem isento de vaidade, e só se sente ferido quem tem orgulho. Ele não se achava importante, ele sabia que era substituível e principalmente dispensável. Ziba disse certa vez para o rei Davi: Rei Davi, o seu amigão Mefibosete te traiu, rei Davi. Ele ficou do lado do seu inimigo. Mas Davi, irmãos, estava tão vazio de si mesmo, ele estava tão triste consigo mesmo, ele estava tão deprimido, que não se importou com aquela notícia. Mais tarde ele perdoou Mefibosete, e não é que os dois continuaram amigos como antes. Então, quando o diabo lançou o dardo inflamado contra o peito de João, sabe o que saiu de lá? Só saiu Jesus Cristo, pois não tinha nada dentro do coração dele, além de Jesus Cristo. Então, meus amados, de acordo com a palavra de Deus, há apenas dois tipos de crentes neste mundo. Ora nós somos um, ora nós somos o outro. Primeiro, o crente carnal, o crente dominado pela sua carne. Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Será que Paulo estava escrevendo a meu respeito? Com certeza. O crente carnal é aquela pessoa que não pensa nos bens espirituais, ela pensa apenas nos bens provisórios, temporários e terrenos. Então, ela resolve todos os seus problemas de acordo com os valores que ela recebeu de dentro de casa. Valores humanos, como ela viu seus pais resolvendo problemas, como ela resolvia problemas com os seus irmãos, como ela viu problemas sendo resolvidos na escola, como ela viu problemas sendo resolvidos na rua. Mas João o Batista, ele tinha o céu no coração. Por isso ele disse, no verso 29, aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Ele sabia que ele não era Jesus, ele sabia que não era o dono da igreja que viria a nascer, ele sabia que era apenas amigo. Por isso ele aceitou todo tipo de perda. Depois de ser maltratado por uma família dentro da igreja, um jovem crente estava pronto para a desforra. Ele iria deixar aquela igreja, ele iria difamar aquela igreja, ele iria difamar aquela família. Mas aí um amigo perguntou-lhe: jovem, o que faria Jesus em seu lugar? Aí ele refletiu e respondeu: Jesus perdoaria, Jesus esqueceria o caso. Então vá e faça o mesmo. E ele foi. Humanamente falando, irmãos, foi injusto o que aconteceu com João. Foi injusto. O que Jesus fez com ele foi injusto. João perdeu o seu ministério para Jesus. João começou do zero, começou no deserto, começou sozinho. Jesus então, quando chegou, já havia um caminho preparado, já havia um alicerce, já havia um grupo de pessoas. Amém, irmãos? Foi injusto o que Jesus fez, tirando-lhe o ministério. Jesus não só tirou-lhe o ministério, tirou-lhe também os seus discípulos. De repente, aqueles homens que seguiam a João, o deixaram para trás e passaram a seguir Jesus. E pior, João foi parar numa cadeia e foi decapitado. Mesmo assim, João disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O problema é que a maneira como eu e você enxergamos a justiça não é a maneira como Deus enxerga a justiça. O segundo tipo de crente que existe, e é este que eu quero ser, é o crente espiritual. Paulo disse sobre ele: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
pensar na eternidade, não na brevidade desta vida, resolver os seus problemas de acordo com os preceitos e princípios da palavra de Deus, perspectivas divinas e não humanas. João Batista, por exemplo, ele teve uma reação espiritual quando percebeu que Jesus estava lhe sobressaindo e lhe tirando todos os seus bens. Então veja que a atitude dele foi divina, não foi humana. Na carne, João teria dito: espere aí, isso não é justo. Mas no espírito ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, meus amados irmãos, eu acho que esse é o nosso ideal de vida, esse é o nosso alvo momentâneo e duradouro, é agir de forma espiritual, porque de forma carnal nós vamos agir naturalmente. Eu me lembro de um fazendeiro que tinha muitos problemas com uma vaca do vizinho, que vivia a pastar na sua lavoura e destruía toda a sua plantação. Um dia ele não suportou mais aquela injustiça, pegou a vaca do vizinho, a levou para o vizinho e disse: olha, chega, eu vou lhe dar o último aviso. Se a sua vaca transpassar o meu quintal novamente, aí o vizinho perguntou: o que você irá fazer? Aí ele respondeu: eu. Aí o homem espiritual tomou posse do coração dele e ele disse: eu irei trazê-la novamente para você. E por causa daquela atitude, o vizinho se conscientizou e nunca mais deixou que a sua vaca fosse para o outro lado da cerca. Então o crente espiritual, ele sempre vai agir acima da carne. Amém, irmãos? Nós temos a obrigação de vivermos pelo menos um pouquinho acima da média. Quantos concordam com isso? Porque o ser humano é muito parecido. Nós somos iguais praticamente em todos os quesitos. A única diferença entre nós reside nos detalhes. E nos pequenos detalhes é que nós conseguimos manter uma certa diferenciação. Então vamos agir acima da carne e não deixar que a carne tenha controle sobre nós. Meus amados, nunca é uma questão de justiça. Porque se agir com justiça, você irá destruir pessoas, porque pessoas merecem ser destruídas. Se agir com justiça, você vai causar muitos danos. Israel, agora mesmo, está agindo com justiça. Quantos concordam com isso? Toda justiça. Mas olha quantas pessoas inocentes também não estão padecendo e morrendo em nome da justiça. Eu me lembro desse escravo negro nos Estados Unidos da América, no tempo da escravidão. Ele foi acusado de estupro, mas ele era inocente. Foi levado perante uma corte, mas ele era inocente. O Estado lhe forneceu um advogado, mas ele era inocente. O advogado, apesar do racismo, disse para ele: eu vou lutar por justiça. Mas ele, sabendo o que significava justiça, ele disse: eu não quero justiça, eu quero misericórdia. Amém, irmãos? E assim também, se você e eu optarmos pela justiça, haverá destruição. Então, nós não podemos agir com justiça, mas nós temos que agir com misericórdia. É uma questão espiritual, não carnal. Por quê? Porque na vida cristã é perdendo que se ganha. Amém, irmãos? Não é ganhando que você vai ganhar, mas é perdendo. Então, o que significa se diminuir em relação a Cristo? Ser cheio dele e vazio de si mesmo. E segundo, é cumprir a vontade de Deus e não a sua. Ah, meus irmãos, se agirmos de acordo com a nossa vontade, nós vamos destruir igreja, família, trabalho e a nossa própria vida. Veja o verso 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse:
eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Goste ou não de ouvir isso, a vontade de Deus é que Cristo cresça, seja exaltado na nossa vida e que nós sejamos diminuídos. A Bíblia ensina que o crente é um vaso quebrável e que Jesus Cristo é o nosso oleiro para montar aquele vaso como Ele bem desejar. Primeira vontade de Deus é que você diminua. É necessário, não é uma opção, de maneira nenhuma, não é, irmãos, uma escolha, é uma obrigação. Eu já percebi que quanto mais eu me importo comigo mesmo, menos eu me importo com Cristo, menos eu me importo com outras pessoas. Já ouvi pessoas dizendo, mas eu não aceito desaforo. Eu não aceito desaforo de ninguém. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Quando Jesus salvou a sua alma e transformou a sua vida, Ele te colocou na igreja, Ele te colocou numa família, Ele te deixou neste mundo, para que através da sua vida, Ele fosse exaltado. Amém, irmãos? E é impossível você e Cristo serem exaltados ao mesmo tempo. Perceba isso. Ou Ele é exaltado, ou você é exaltado. Mas os dois é impossível. Então pessoas me criticam e me perguntam, por que as nossas pregações não levam os nomes dos pastores? Por que não Rômulo Éden Ribeiro, Márcio Trindade, Fabiano Almeida, Everton de Castro? Por que não os nomes dos pastores? Já perceberam que os nomes não aparecem? Só aparecem os temas, os títulos das pregações, porque eu sempre soube que você não pode exaltar o homem e Jesus Cristo ao mesmo tempo. Se você é seguidor de algum pregador e youtuber, você sabe o que eu estou dizendo. Eles são exaltados, eles são mais famosos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, de quem eles pregam, de quem eles falam. É impossível você e Jesus serem exaltados ao mesmo tempo. A escolha é Jesus, sempre. Então, se for necessário ser humilhado, que sejamos, desde que seja essa vontade de Deus. Pedro disse, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro mesmo, que escreveu essas palavras, irmãos, ele começou muito mal na vida cristã. Ele queria ser maioral entre os discípulos, ele queria ser o chefe dos discípulos. Irmãos, ele queria liderar até o Senhor Jesus Cristo e repreendê-lo. Mas esse mesmo Pedro foi diminuído, repreendido em público por Jesus Cristo. Quantos de vocês continuariam amigos uns dos outros se alguém lhe chamasse de diabo? Para trás de mim, Satanás. E ele foi chamado de Satanás na presença de todos. Pior ainda, quando novato, tinha acabado de chegar, Paulo de Tarso, o repreendeu em público, na presença de toda a igreja, por causa de sua dissimulação, por causa de sua hipocrisia. Porém, foi depois disso, diminuído, desprezado, desmoralizado, que Pedro fez muito mais por Jesus Cristo do que antes. Conheço um casal que abandonou a igreja do pastor Jaime, nossa igreja. Por quê? Porque estava sendo criticado. Só que eles criticavam também, mas na hora que experimentaram do mesmo veneno, e é veneno, eles não gostaram, não suportaram, foram embora. 16 anos mais tarde, o bebezinho deles, que agora era um menino de 16 anos, estava na Duque de Caxias, na Baixada, já vivendo na prostituição e na promiscuidade. Então veja, eles ganharam no início, mas perderam no final. E é isso que vai acontecer comigo, vai acontecer com você também. Deus só pode usar homens e mulheres diminuídos,
A vida cristã não é lugar de direitos, mas de deveres. Não é lugar de vingança, mas de perdão. Não é lugar de glória, mas de humilhação. Mas não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então Deus quer que eu e você diminuamos, nem que para isso. Ele tem que usar nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos em Cristo. Em segundo lugar, que eu diminua, mas que Jesus Cristo cresça. Então esse deveria ser o desejo de todo cristão, que Jesus Cristo cresça. Um irmão começou a falar muito bem, do pastor, exaltar o pastor, e o pastor disse: irmão, pare com isso. Se você me ama, pare de me exaltar. Olhe para Cristo, porque mais cedo ou mais tarde eu vou decepcioná-lo. E se eu roubar a glória de Cristo, eu estarei perdido. Agora você diria: pastor, essa posição é contrária, a tudo que nós vivemos, vemos e somos. E é verdade, irmãos, porque hoje o mundo nos ensinou a buscar o primeiro lugar, buscar a preeminência. Você sabia que Paulo, quantos gostam de Paulo? Você sabia que o nome dele, Saulo, significa desejo? Ele era um homem que buscava realizar os seus desejos. E qual era o maior desejo de Saulo? Ele queria ser sacerdote, sumo sacerdote. Ele era fariseu dos fariseus, estudou debaixo dos pés de Gamaliel, e ele estava sendo treinado para eventualmente ser um sumo sacerdote. Não sei como ele faria, já que ele era da tribo de Benjamim. Mas ele queria ser maioral, esse era o seu desejo, conquistar. Mas aí quando ele se converteu, Deus mudou o nome dele, Deus mudou a personalidade dele, Deus mudou a índole dele, ele deu o nome de Paulo, que quer dizer pequeno. Deixou de ter seus alvos, deixou de buscar os seus desejos e se tornou uma pessoa pequena. Por isso que ele disse que ele era o menor dos apóstolos, amém, irmãos? Ele era o menor dos santos, este era o nome dele, pequeno, menor, e ele era o principal dos pecadores. E nesta noite Deus quer mudar o nosso nome também, amém, irmãos? Ele quer mudar o nosso nome para pequeno. Quando o missionário William Carey estava para morrer, ele disse para os seus amigos e parentes: quando eu morrer, não fiquem falando de mim, mas falem do meu Salvador. É necessário ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. É necessário fazer a vontade de Deus e não a sua. Eu sempre me perguntei por que Estevão foi cheio do Espírito Santo enquanto era apedrejado e o seu rosto parecia o de um anjo. E enquanto ele era apedrejado, ele também orou para que Deus perdoasse os seus algozes. Pelo mesmo motivo que Pedro pediu para não ser crucificado, como Jesus, ele não se achava digno de ser comparado a Cristo. Cristo havia morrido por ele, quem era ele para não morrer por Cristo? E Pedro não quis ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. É necessário ser cheio de Cristo, vazio de si mesmo, fazer a vontade dele, não a nossa. E terceiro e último, e aqui para mim é o segredo da vida cristã: crescer espiritualmente e não pessoalmente. Não há nada de errado em fazer uma faculdade, fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Não há nada de errado em conquistar um bom emprego, uma boa profissão e aumentar o seu saldo bancário e adquirir um carro novo, uma casa própria, casar-se e dar a volta ao mundo em 8 dias. Não há nada de errado com isso. Se Deus lhe der essas oportunidades, vá em frente. Mas, irmãos,
este não deve ser o nosso alvo. Nosso alvo é crescer em Cristo. Veja o que João disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele disse: eu sou da terra, eu falo da terra, eu sou de baixo. Mas Jesus Cristo, Ele veio de cima. Ele é sobre mim, Ele é sobre você, Ele é sobre todos. Só que muitos de nós, ao invés de buscarmos crescimento espiritual, nós estamos buscando crescimento social. Como eu posso crescer? Quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja na vida, eu quero crescer. Então você percebe tudo concentrado no eu, tudo concentrado em nós e nada em Cristo. Parece que todo mundo tem uma agenda pessoal nos dias de hoje. Eu quero ser o pastor da igreja, menino de 5 anos de idade. Eu quero ser o pastor da igreja quando eu crescer. Por quê, menino? Porque a minha mãe disse que eu vou ter que frequentar a igreja pelo resto da minha vida. Então, já que eu vou frequentar a igreja para sempre, eu quero ser aquele que manda. Por que você quer ser pastor? Eu quero ser diácono, eu quero ser professor da IBD. E, infelizmente, há aqueles que dizem: eu não quero fazer nada na igreja. Mas viu, todo mundo buscando a sua vontade e não a vontade de Deus. Todo mundo buscando a sua agenda e não a agenda de Deus. Talvez eu nunca tenha contado isso para você, mas eu vou contar. Eu troquei a profissão dos meus sonhos para ser pastor. Eu amava o meu trabalho de bancário. Naquela época, entrar no banco era uma das tarefas mais impossíveis que existia. Você tinha que ser muito aplicado. Era preciso passar por uma seleção de candidatos. Além de fazer provas dificílimas, você ainda tinha que passar em exames de psicotécnicos, que levavam mais de uma semana. Quando finalmente você era chamado, você podia dizer: foi milagre. E naquela época o salário de um bancário era um bom salário. Imagine, se eu já ganhava bem, com 18 anos de idade, no Banco Real S.A., imagina o Cleto no Banco do Brasil. Mas o bancário ganhava bem naquela época. E eu já havia passado por todas as carteiras do banco. Estava com 23 anos de idade, 5 anos de banco, já havia passado por tudo. E eu já estava entrando na gerência do banco. Ia ser auxiliar de gerente. E depois disso, era ser gerente. Quando de repente ganhei uma bolsa de estudos para fazer teologia nos Estados Unidos da América. Quando eu dei a notícia para o meu gerente do banco, ele quis me bater. Nós investimos muito em você e agora você vai nos deixar? E eu titubeei. Confesso que senti falta do banco por muitos anos. Mas se eu tivesse tido escolha, não teria saído do banco. Não teria. Mas eis aqui a questão. Existe a agenda pessoal do Rômulo, mas existe a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? E nós temos que buscar a vontade de Deus. Como? Através da palavra escrita, através da comida. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra, irmãos, penetra mesmo, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora veja o que acontece conosco. Eu comparo a Bíblia a um frasco de antibiótico. O médico diz: olha, tomar esse antibiótico 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Mas no 5º dia eu me sinto melhor. E por conta própria eu paro o antibiótico. O que vai acontecer comigo?
a infecção vai voltar mais forte e a bactéria vai se tornar resistente ao antibiótico. E da próxima vez, eu terei que tomar um antibiótico mais forte e por mais tempo. Quantos estão entendendo isso? E assim também acontece com um crente carnal. Hoje, basta ler 3, 4 capítulos da Bíblia por dia e nós somos cheios da graça de Deus. Mas haverá momentos na nossa vida que 3, 4 capítulos por dia não serão suficientes. Nós vamos ter que aumentar a dose. Igual aquele irmão em Cristo, ele era viciado em drogas. Ele tentou casa de recuperação, ele tentou remédios. Irmãos, um dia o pai dele trouxe um 38, deu na mão dele e disse: se for para continuar assim, prefiro que você tire a sua vida. E aquele menino começou a chorar com a arma na mão. E ele falou: pai, tudo que eu preciso é de uma Bíblia. Pegou a Bíblia, foi para a chácara do pai, isolado da cidade. Ficou 30 dias naquela chácara, alimentando-se apenas de legumes, jejuando e orando, lendo a Bíblia noite e dia, 30 dias, intensivão. Ao término de 30 dias, não tinha usado drogas e não tinha mais desejo de usar drogas. Amém, irmãos? Mas ele precisou de um tempo muito intensivo com Deus para se desprender daquele vício. Por isso que eu falo para a igreja, nós não podemos abandonar a Bíblia. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar a igreja, não podemos deixar a oração, não podemos deixar a leitura bíblica, porque quanto mais distante estivermos da comunhão com Deus, mais difícil vai ficar para retornar a esta comunhão depois. Através da comida, através da Bíblia, o salmista disse: antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E, irmãos, não posso deixar de citar através da perseverança também, porque não adianta, se você não tiver força de vontade, Jesus nunca vai crescer na sua vida. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. A vida cristã não é uma batalha que ocorre uma vez, você vence ou você perde e acabou. Não, irmãos, a vida cristã é um processo que só termina com a morte ou com o arrebatamento, amém? Mas é um processo. Quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, e você também, quantas vezes nós não caímos, machucamos, mas se desistíssemos, não teríamos aprendido. E a vida cristã é assim, irmãos, é um tal de cai e levanta, amém, irmãos? É um tal de cai e levanta. Fiz aniversário no mês passado, e a minha sogra me deu um presente e escreveu um bilhete. E no bilhete ela fez questão de citar aquele versículo que o homem justo pode cair 7 vezes, mas todas as vezes o Senhor o levantará. Eu falei: será que a minha sogra está sabendo de alguma coisa que eu não sei? Será que eu ando caindo muito? Mas eu sei de uma coisa: o justo levanta, amém, irmãos? Ele levanta. Olha só o que 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Tá, eu sei que eu não devo pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem que é o melhor advogado do mundo? Eu lembro de um advogado que ele nunca perdeu nenhuma causa. Aí perguntaram para ele: doutor, como que o senhor faz para não perder nenhuma causa? E ele disse: eu só pego defesa de pessoas inocentes. Eu só defendo pessoas inocentes. Aí fica fácil, amém, irmãos? Mas aí eu pensei, Jesus é o contrário. Ele só pega a causa de pessoas culpadas. Porém, ele nunca perdeu uma. Amém, irmãos? Ele é o nosso advogado.
Por isso que eu posso sorrir, porque Ele me perdoa, Ele me defende. Então só não consegue viver a vida cristã quem tem uma agenda pessoal. Por que você está na igreja, Renner? Por que você está na igreja, Davi? E por que você está na igreja, Carlos? Pense, sua resposta determina se você vai ser vitorioso ou não. O que quer dizer? Importa que ele cresça, ser cheio de Cristo, vazio de si, fazer a vontade dele, não a sua, crescer espiritualmente e não pessoalmente. Vá crescer no seu trabalho, vá crescer na sua escola, vá crescer na sua vizinhança, mas na igreja, deixa Jesus crescer. Amém? E Gálatas 2:20 resume tudo. E eu gostaria que você e eu lêssemos este versículo 5 vezes. 5 vezes. Vamos nos colocar em pé 5 vezes. Eu acho que na 6ª vez você vai saber de cor. Veja o que diz. Prontos? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora só as mulheres, agora só os homens. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora só os solteiros, agora só os casados. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Cristo cresça. Podem se assentar, fazer sua oração, estamos despedidos.